Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista contemporânea, e hoje a gente está aqui no canal Preocupações de Mãe para falar sobre um tema espetacular. Claro, adolescência, mas sobre qual perspectiva? A mãe. A mãe que é amada e odiada ao mesmo tempo. Quais são os sentimentos dessas mães? Putz, são vários. As mães se tornam, às vezes, o auge da alegria quando existe um elogio e, ao mesmo tempo, um poço de tristeza quando as portas são batidas, quando a rebeldia surge, quando as palavras passam a ser mais grosseiras e, ao mesmo tempo, fica essa grande dúvida. O que eu fiz de errado? Eu não conheço mais essa criança que eu estava educando até agora. Onde eu estou errando? Sempre acontece dessa forma. Para falar sobre esse tema, eu trouxe a psicóloga Andresa Viana e ela tem uma experiência incrível no contato e na condução de adolescentes. Mas, claro, antes da gente começar, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza de que você vai ficar super feliz em ouvir o que a gente está trazendo aqui e compartilhar com outras mães que podem precisar muito desse conhecimento. Então, muito bem, vou pedir para que você se apresente, fale de você, do seu trabalho. Seja muito bem-vinda, Andresa. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui. Bom, vamos lá. Eu, antes de ser psicóloga, atualmente acho que é o que eu mais falo com orgulho de ser mãe. Eu tenho uma pequenininha de 4 anos. E na minha área, né, trabalhando mesmo, atuando como psicóloga, eu comecei sendo acompanhante terapêutica, né, de crianças autistas. E aí, entrando nesse ramo, eu me apaixonei pelo ambiente escolar. E atualmente eu atuo como psicóloga escolar mesmo. E aí já não mais focada em crianças autistas, mas sim atendendo todos da escola. E foi aí que eu comecei a ter muito contato com os adolescentes. Então, acho que dentro da escola é um ambiente muito, assim, rico para você conhecer a vida dos adolescentes, sabe? E aí foi assim que eu comecei atendendo esse público específico. E aí automaticamente para a clínica foram surgindo foi surgindo essa demanda dos adolescentes também. Sem dúvida. E a escola, gente, é um ambiente perfeito para que as coisas se manifestem. Normalmente é na escola, né? Uhum. Que a escola traz os conteúdos que os adolescentes... E outra, é um universo maravilhoso. Trabalhar com adolescente é um universo muito legal. Porque são os conflitos que surgem. E grande parte, às vezes, as pessoas não dão o devido valor aos conceitos, o devido valor aos sentimentos do adolescente. Mas, olha, são super legítimos, são super importantes para que a gente entenda como é que esse adolescente vai se constituir como um adulto saudável. Mesmo porque, gente, adolescência é, de fato, um reflexo daquilo que foi vivido desde a gestação e durante a infância. E, claro, um adolescente que consegue ter um equilíbrio emocional, que consegue ter uma visão um pouco mais realista da vida dele mesmo, conhecendo, compreendendo seus sentimentos, nossa, normalmente constitui-se como um adulto saudável. Mas isso não acontece de uma hora para outra, né? Não. A gente precisa de um trabalho árduo e longo, né? E a gente consegue ver, assim, na adolescência ali, cheio de conflitos, e a gente tem que ter esse olhar de que aquele conflito ali não é para sempre, né? Eles vão aprender com aquilo e vão amadurecer e serão adultos saudáveis e funcionais, apesar desses conflitos da adolescência, né? Porém, também, dependendo de como for, aí sim vai levar essas consequências até a vida adulta. Então, exatamente, é um momento muito crucial ali, né? E sabe, gente, que é uma coisa que eu gosto muito, é que a sensação de uma mãe, quando ela é
se torna, né? Quando ela se sente a melhor mãe do mundo ou a pior mãe do mundo, é muito complicado. Porque ser a pior ou a melhor mãe do mundo está na mão e sob o olhar do adolescente. É ele que traz, né, essa versão da mãe. E às vezes, quando essa mãe se sente a pior mãe do mundo porque há uma agressão, há um desconhecimento do sentimento, há qualquer coisa que tire essa mãe do eixo, aí aquele sentimento de culpa surge. E como toda mãe já vem com o carimbinho da culpa, assim que nasce, eu ia né? dizer, a gente já tem, acho que a gente carrega essa culpa desde pequeno, mas enquanto eles são crianças, a gente, pra eles, acho que a gente ainda é só a melhor mãe do mundo. Exato. A gente tem a culpa, mas é só nossa. Exato. Da parte deles, a gente tem só a visão de melhor mãe do mundo, né? Aí Exato. a parte que a culpa é confirmada, vem na adolescência. Na adolescência. E olha, nem é culpa confirmada não, viu? É uma culpa que é apresentada pelo adolescente. É difícil a gente trabalhar essa ideia, né? De falar assim, viu? Isso é um problema do outro também, não é, né? Não é a realidade muitas vezes que se manifesta. Porque, gente, a gente vai ser imperfeita. Não adianta. Não, e ainda bem, porque nós somos seres humanos. Não é? Não a gente tem que trabalhar isso desde que eles nascem. Isso, né? A gente não é um chat GPT, a gente não é uma inteligência artificial, a gente é gente mesmo. Sim. Né? E a mãe tem suas dúvidas, tem suas inseguranças. É muito bom a gente pensar nisso. Mas o grande jogo aqui é a possibilidade de reconstrução de vínculos o tempo todo. E tudo isso depende da forma como a gente escuta esse adolescente. Escutar é fundamental. Sim. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Né? O que é essa escuta? Como essa escuta funciona? Por que é tão importante a gente escutar? Né? E eu acho que a ideia é pensar realmente que essa escuta é com aquela, já pensando assim, eu tô construindo um vínculo. Eu tô aqui para construir um vínculo, sabe? Tem que ser com uma consciência mesmo, assim, eu tô fazendo isso propositalmente para construir um vínculo, né? Exatamente. Mesmo que às vezes a gente tenha que engolir alguma... Viu? Não é ser permissiva. Atenção, não é? Não é ser permissiva. Eu acho que existe uma grande diferença, né? Entre você perder a sua autoridade e a maneira como você impõe isso, sabe? Não é ser permissivo. Eu acho que existe uma grande diferença entre você ser permissivo e você ser agressivo, né? Autoritário, etc. Positivo, né? Tem que saber ser firme sem ser agressivo, né? Mas, então, realmente, assim, não acho que a gente tem que ser permissivo de maneira alguma. Mas existe uma diferença, né? Acho que você tem que impor impor o seu respeito de uma maneira que não seja agressiva, porque aí o efeito vai ser o contrário, né? Exato. O efeito vai ser, em vez de você exigir respeito, você não vai ter respeito, né? E até agressões, porque às vezes a gente pensa que a agressão é só uma agressão física, não é? Mas as palavras agridem tanto quanto, não, Vanessa? E outro dia eu atendendo um pai, ele falou assim, mas olha aqui, chegou uma hora, eu não aguentei, acabei gritando e falando que não devia, e eu senti que a partir desse momento houve um distanciamento. Sim, houve. E vai haver, né? Quando Com você certeza. fala aquilo que... E isso é bem comum, assim, esses episódios são coisas que eu presencio diariamente. Diariamente. E eu acho que a questão da intensidade que tem o adolescente e até de toda a questão dele, essas palavras eu acho que elas machucam ainda mais, sabe? Porque pega no momento que ele tá ali fragilizado, né? Que tá até mais intenso mesmo nos sentimentos. Então, essas palavras machucam... Assim, pra gente machuca, né? Imagina. Então, né? Exatamente. Pra gente machuca, mas ainda a gente consegue elaborar. O adolescente que não sabe nem nomear muitas vezes os sentimentos, né? Exatamente. A hora que vem uma afirmativa de algo, você é isso, você é aquilo, você é... Como é que esse indivíduo se constitui, né? Quantas inseguranças não são feitas, construídas quando os pais afirmam você ser desorganizado, você é incompetente para isso, você não é capaz. Olha quantas palavras às vezes são ditas. Com certeza. Ou frases, né, pelos pais, que acabam fazendo com que esse adolescente se constitua como um adulto inseguro mesmo, né? Você vai construindo essa ideia do incapaz,
Tudo. E eles têm isso muito firme na cabeça deles, assim, de que, meu pai ou minha mãe acha que eu sou isso, minha mãe acha que eu sou aquilo. Eles têm isso muito forte, assim, sabe? E é até curioso, porque assim, minha mãe fala que eu sou muito preguiçoso, que eu sou muito desleixado. Aí você vai ver o relato dele, de fato, é preguiçoso e desleixado se a gente for olhar com o nosso olhar adulto, né? Tipo, nossa, minha mãe cobra muito de mim. Aí eu vejo, mas cobra o quê? Eu tenho que lavar a louça, eu tenho que... né? Mas assim, eu acho que olhar pra eles é tirar esse nosso olhar do tipo, mas, pô, lavar a louça é o mínimo, e olhar pra frase do que ele tá falando. Minha mãe cobra muito de mim. Ou, o que eu faço nunca tá bom. Né? Gente, essas frases eu escuto todos os meus dias. Nunca, nada do que eu faço tá bom, nunca é suficiente. Então, e aí se eu paro pra ouvir, é o que eu falei, se eu paro pra ouvir e pensar do outro lado, mas poxa, realmente lavar a louça é o mínimo. Mas a gente tem que focar, na verdade, no que ele tá me falando. O que eu faço nunca tá bom. Né? O foco é no que ele tá sentindo, na interpretação dele da coisa, né? Mas sabe que eu Andresa, fico pensando, né? E isso é uma coisa que acontece bastante. Realmente, arrumar a cama é uma cobrança, é uma responsabilidade, é aquilo que você gostaria que ele fizesse, então você construa tudo desde a infância. Isso serve, eu falo muito isso no contexto da escola, para a questão dos estudos. Exatamente. Porque eles falam assim, os pais, mas ele já tem 15 anos, ele já era para ele saber que a lição que ele faz, ele tem que fazer todo dia, já era para ele saber que para estudar. Aí eu falo, você tá colocando uma expectativa de uma responsabilidade num adolescente de 15 anos, porque ele tem 15 anos, eu falo, ele só tem 15 anos. Só tem 15 anos, gente. A gente que é ter 15 anos, gente? Eu falo assim, o pessoal fala, acho que quando tiver, sei lá, só no terceiro do médio, que eles vão falar, eu falo, nem no terceiro do médio. Se eles tiverem a oportunidade de dormir o dia inteiro e não estudar, ele vai fazer. E sabe, daí a gente retoma essa ideia, não é? Mas durante a infância, você permitia que ele subisse e lavasse uma loucinha básica ali? Ou você ficava, não, vai se molhar, vai se sujar, vai quebrar, Você permitia? Você permitiu essa autonomia? A autonomia é uma construção. Você permitia que ele arrumasse a cama, mesmo que arrumasse, puxasse só. Puxou o lençol, puxou ali, mas que ele tivesse essa rotina, todos os dias acordou, a sua rotina, vamos lá, vamos puxar essa cama junto com a mamãe, junto com o papai, não importa, né? Vamos construindo essa autonomia. Você permitiu isso? Como é que você quer que na vida adolescente ele vá reproduzir uma coisa que você resolveu hoje que ele tem que fazer? Sim. Que isso passa a ser responsabilidade dele. Assim como a questão dos estudos, por exemplo. Exatamente. Foi criado uma rotina, ele aprendeu que todo dia ele tem que estudar um pouquinho, sentou para fazer junto a lição, sentou para explicar com paciência. Nossa, são tantas coisas. E é isso. Um podcast só não dá conta de tudo, né? Não dá. Mas é exatamente isso. É cobrar uma coisa que não foi construída. Não assim. foi, Isso, Alice. eu percebo isso nitidamente. É isso que eu ia te perguntar. Porque às vezes, sem perceber, a gente deixou de ter a confiança do filho adolescente. Então a gente quer que ele fale, a gente quer que ele converse, a gente quer que ele explique o que ele está sentindo, mas quando você tem essa resposta, será que você tem essa resposta sem julgamento? Será que você tem essa resposta e valoriza? É um ponto a ser pensado. Se essa confiança não foi construída, é muito difícil você querer que de uma hora para outra essa confiança aconteça. Então, eu digo, e eu sempre, para mim mesma, né, eu falo assim, putz, se eu não fui entender, buscar entender o sentimento, como é que eu quero que ele me explique hoje um sentimento que nem eu ensinei. É difícil, gente, não pense que é uma coisa, não é uma receita de bolo, porque receita de bolo é para fazer bolo. Cada um vai ter o seu processo. Quem dera né? tivesse. Quem dera tivesse. Mas você acha, Andresa, que os pais, não generalizando, porque a gente sabe que existem pais e pais, Claro, né? Mães e mães, mas você acha que os pais têm cobrado demais dos filhos adolescentes uma relação que eles não construíram? Com certeza. Com certeza. E é muito curioso porque, assim, às vezes eu atendo o
o adolescente, né, separadamente, depois eu vou conversar com os pais. E aí eu ouço primeiro a demanda deles. Porque eu não tenho abertura para conversar. Imagina, se eu contar isso pra minha mãe, pro meu pai, de jeito nenhum, não tem diálogo, não dá. Eles falam, não dá, não tem como. E aí eu vou ouvir o outro lado, é assim, mas ele é muito fechado. Mas ele só se tranca no quarto e não fala nada. Então, eu percebo isso muito, assim. E é legal também falar a parte boa, assim, como você disse, tem pais e pais, porque eu também conheço casos de adolescentes que têm uma relação incrível com os pais, que têm o diálogo aberto, e aí eles conseguem, os próprios adolescentes, eles percebem, eles reconhecem. A minha mãe sempre me permitiu que eu falasse, a minha mãe sempre manteve o diálogo aberto, a minha mãe sempre foi compreensiva. E aí os pais também conseguem perceber, sabe? A gente sempre se esforçou pra ouvir, a gente se esforçou pra estar ali aberto. Então, essa formulazinha também funciona. Eu consigo ver casos em que isso acontece e que funciona, e que deu certo, entendeu? E eu realmente acho, assim, que se cobra que o filho venha e conte coisas que não foi construída essa confiança. E eles não confiam mesmo. Assim, não posso contar isso. Né? Isso que é o mais doído, eu não posso contar. Sim. E alguns sinais, às vezes, eles são tão diretos, né? Alguns sinais que o adolescente está ali passando por uma situação totalmente desconfortável para ele, e ele tem uma dificuldade incrível de falar isso para pai e para mãe. Uhum. Então, situações de bullying, muitas vezes, demora para os pais perceberem. Então, você tem que estar com aquela expressão corporal já muito, muito aguçado. O adolescente tem que estar. As mudanças no vestir, mudança, né? Na pra rotina, ser gritante, né? Precisa ser gritante para os pais perceberem que está acontecendo alguma coisa. E aí entra naquilo assim, eu falo, às vezes eu pergunto, mas por que você não pode falar? E se você contar isso? Minha mãe, meu pai, enfim, acha que é besteira, acha que é frescura, né? Enfim, então eu acho que é isso, assim. Aí chega os pais e falam, nossa, mas por que ele nunca me contou? Só agora que eu tô sabendo. E falo, mas... Quando você ouviu? Essa é a grande pergunta. E eu vou te falar que assim, eles não tiram essa ideia de que eu não posso contar do nada, da cabeça deles. Não, em algum momento eles tentaram e eles tiveram essa percepção. Então, e aí que entra as frases que a gente tava falando, que eles gravam. Porque assim, eles me dão exemplos, assim. Porque uma vez eu fui falar pra minha mãe que tal coisa, e ela me disse, mas isso aí... Sabe aquela coisa, na minha época isso aí não existia, que bobagem. E aí pronto, pra eles é uma negativa uma vez só, né? Uma vez só. E coisas do tipo, eu passei por isso na sala, um grupo de amigos zoou comigo, né? O zoar comigo, eles zoaram comigo, e quando eu contei isso pra minha mãe, qual foi a pergunta dela? E você não reagiu? Ela falou, eu nem sei como reagir. Eu queria reagir, mas o que eu podia fazer? Eram muitos falando, rindo de mim. O que eu podia fazer? Como é que eu vou reagir? Né? Então, ao invés até dos pais ensinarem como reagir, eu já trago... O que eles falam? A cobrança. A cobrança. Cobrança não é porque... Não é como... assim, por que você não reagiu? Por que você não disse isso, aquilo outro? Como se, gente, vocês estivessem na situação, como se os pais estivessem na situação no momento do calor da situação. Sim. E aí, fica exatamente isso. Eu tive atendia um menino que ele dizia exatamente isso. Meu pai me dava a impressão de que eu era fraco o tempo todo. Cada vez que eu trazia uma demanda desse tipo, né? Eu não falava a palavra demanda, mas cada vez que eu levava uma situação como essa, e eu levava isso para casa, o meu pai falava, e você, o que você fez nessa hora? Nada. Você não tomou nenhuma atitude? E na cabeça dele, ele falava assim, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. E às vezes me calar era melhor. Então, passar por todo o processo, às vezes, né? De bullying, de exclusão, passar quieto. E nem levar para casa, porque chegava em casa também não tinha apoio, e deixar a coisa acontecer. Sim. E aí, a gente sabe muitas vezes quais são
né, os desfechos, como automutilação, como depressão, porque o apoio, gente, tem que começar dentro de casa, né? E tem que ser, eu acho que entra na questão de ser legítimo, sabe? Um apoio legítimo. Quando eu falo isso, eu penso assim... Eu vou dar um exemplo assim, quando os adolescentes vêm me contar uma coisa ali deles, tipo, no fim de semana a gente saiu e até coisa assim deles, tal menino ficou com tal menina e não sei o que lá. Eu tenho um interesse real, legítimo. Claro, eu gosto de saber, eu acho super legal. Eu falo, jura? Não acredito que ele ficou com ela. Sabe aquelas coisas assim? Porque é uma coisa legítima. E eu sei, e aí assim, eles falam, nossa tia, imagina que eu posso contar isso pra minha mãe. E aí, por quê? Porque quando conta, além da questão de... Acho que tem essa coisa de achar besteira, ou de querer dar uma orientação do tipo, você não tem idade pra isso. E assim, voltamos a falar, não tô falando de permissividade e nem tô falando pra gente apoiar isso com pré-adolescentes de 11, 12 anos, enfim. Mas assim, existe uma certa idade... que é natural, é normal essas coisas, né? E aí, às vezes, eu me pergunto, falo, gente... em que momento deixou de ser normal para alguns pais e tudo tem que ser tão certinho e controlado, né? E a gente acha que isso é coisa do passado, e eu achava isso antes até de trabalhar com adolescentes, e eu vejo que não, que essa visão mais assim rígida é muito presente ainda hoje. E aí, assim, a gente sabe, se você é proibido 100% de fazer as coisas, o que eles fazem? Vão fazer escondido. Escondido. Mas não tenha dúvida. E aí eles conseguem perceber que não é legítimo esse interesse, assim, não é aquela coisa de tipo, nossa, minha mãe realmente achou super legal eu tá gostando de tal menino. Né? Não tem... E assim, às vezes, pra gente, eu entendo isso, gente, assim, às vezes a gente, com a cabeça de adulto, acha tudo muito bobo, uma besteira, ou assim, não era isso que eu queria, enfim, a gente tem preocupações de gente grande. De mais grandes. E assim, de tipo, um problema realmente é uma conta pra pagar, é coisa de trabalho, né? Mas a gente tem que pensar que a vida deles não é uma vida de adulto. Então, pra eles, o problema do adolescente é o problema deles. Do adolescente. Né? Então, eu acho que eles se sentem assim, meio tipo, minha mãe não... Aquele famoso, minha mãe não me entende, e não entende mesmo. Porque pra ela é besteira, porque pra ela é bobagem, ela acha que não tem nada a ver. Então, acho que falta, assim, um interesse legítimo de falar assim, e aí, filho, como foi lá? E a menina lá que você tava gostando, ela tava lá? Nossa, hoje você tem uma festa pra ir. Isso é outra coisa engraçada que eu vejo muito, assim. Minha mãe me proibiu muito de ir em tal lugar. E aí, volto a dizer, lógico que a gente tem que pôr limites. Existem festas específicas que não dá pra ir, com certeza. Mas também tem coisas que, assim, eu vejo pais de adolescentes de 16 anos que não permitem ir no cinema com os amigos 8 horas da noite, assim. E parece que é besteira, mas isso acontece mesmo. Muito. Eu sei disso, sim. E aí... acho que falta a mãe entender, assim, poxa, justamente a menina que ele gosta vai estar lá. Sabe? Porque eles falam, minha mãe não tá querendo deixar eu ir. Aí eu ouço o outro lado. Nossa, mas quer ir? Por que quer tanto ir? Sabe, assim? Eu falo, e a mãe nem sabe. Eu sei que ele quer muito ir, porque a menininha que ele gosta vai estar lá. E a mãe não sabe. E aí, assim, não dá o valor pra aquilo, assim. Ele quer muito. Naquele momento, assim, o que ele mais quer na vida é ir naquele rolê... E tem um motivo muito genuíno pra ele, entendeu? Tem, e a mãe, e eu vejo muito isso, assim, não vai, pronto e acabou. Não, mas mãe, não vai, pronto e acabou. Não é horário, não é pra você. Não dá tempo de justificar o porquê quer ir. E eu acho isso tão triste, tão triste. Eu também. Quando você fala desse ouvir genuíno, desse ouvir mesmo com a vontade de ouvir, eu veja... Não é o querer ouvir para querer controlar. Eu quero ouvir para saber o que está acontecendo, porque você sabe como é, a gente sabe, eu conheço adolescente, não conhece. Você me desculpa, você pode falar que você conhece seu filho adolescente, você não conhece, já não é mais aquele bebê que você cuidou, então você tem que começar a abandonar essa ideia, né? E o controle, ele só traz a ideia da injustiça, gente.
Se você está querendo ouvir para controlar, do tipo assim, escutou uma coisa aqui, e aí, a hora que fica conveniente, você joga, né, para o adolescente de novo, isso daí só causa a ideia da injustiça. Vai voltar contra você, né? Exatamente, porque toda injustiça gera o quê? Raiva. A frase está dita, isso não é justo. Por que você está com raiva? Porque isso não é justo. E eles têm esse senso de injustiçado muito grande. Muito grande. E se você não explica ainda as razões, senta e conversa. Porque às vezes o conversar faz até com que você mude de opinião. Mas até para que você não mude de opinião, tem muita mãe que para não mudar a opinião, não quer nem ouvir o argumento do filho adolescente. E assim, eu tava aqui pensando, né? Às vezes eu ouço assim, eu lembro desse caso perfeitamente. Era uma família que tinha uma casa, não lembro se era na praia ou se era uma chácara, enfim, que eles iam todo final de semana, sempre, todo feriado, eles estavam sempre lá. E aí, assim, aí ele tinha aquela reclamação, meu filho vai, só quer ficar no celular e fica emburrado. Que é bem o estereótipo do adolescente, vai chegar lá, vai ficar emburrado mexendo no celular. Só que eu falo, tá, e aí, assim, pro adolescente, gente, volto a dizer, claro que é legal ter um momento em família, mas entra no ser construído. Então, desde pequeno, teve um momento em família, a família fazia uma noite de pipoca, uma noite de jogos em família. É divertido para esse adolescente estar em família? Ponto. Tem essa questão. E aí, para ele, todo fim de semana, eles iam e ficava lá. O pai, a mãe, a avó e o adolescente. Os amigos do pai, da mãe, dos avós, né? Perfeito. Todo fim de semana fazendo as mesmas coisas. Não tem ninguém do grupo de amigo deles. Não tem nada de interessante para ele. Mas por que não senta aqui e conversa com a gente? Tudo bem. Vocês estão conversando com ele no sentido de ser uma coisa também do mundo dele? Né? Porque quando a gente é criança, ainda senta um adulto ali pra brincar de coisa de criança, pega um brinquedo e brinca. O adolescente, ele é meio que, ele não é nada, ele não é criança, mas ele também não é adulto. Então, ele não tem espaço em nenhuma das duas conversas, né? E ele fica lá, flutuando lá no meio. E aí ele vai pro celular porque ele quer conversar com os amigos. E aí, esse adolescente vinha pra mim e falava, era um feriadão, assim, eu vou ter que ir lá pra fazenda, pra chácara, enfim, ficar lá sem fazer nada, sempre com as mesmas pessoas, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe. Gente, é chato pra eles. Sem dúvida. E aí ia ter uma festa, um rolê lá dos amigos nesse mesmo feriado, e ele não ia poder ir, porque ia ter que ir pro... E aí veio a mãe toda assim, não, porque ele só vai, ele fica emburrado, ele não sai do celular, e não sei o que lá. E aí eu falei, mas você sabe, né, que vai ter um rolê lá deles e tal, o aniversário de um amigo. Não sabia. Aí eu falei, vai, por isso que ele não quer ir viajar com vocês, porque vai ter um aniversário. Mas o tempo em família é muito mais importante. Ok, vamos lá, concordamos, mas assim, já, né? Qualidade é totalmente diferente do que quantidade. O tempo com qualidade vale muito com a família. Mais. Só o tempo, pela intensidade de estar, estamos juntos todo fim de semana, e qual é a qualidade desse estar junto, exatamente. Né? E aí entrava nisso, assim, o que era mais legal pra ele? É óbvio que o menino queria ir no aniversário do amigo, que até todos os amigos, ia ser muito divertido, né? E aí, eu sei que no fim eu expliquei toda a situação e tal, e a mãe falou, porque o que me chamou a atenção, a princípio, assim, foi a fala da mãe menosprezando muito a vontade dele de não ir viajar e ficar com os amigos, mas menosprezando muito, tipo, que besteira... ver esses amigos todo dia, tipo, assim, sem nenhum tipo de compreensão. De empatia, né? Empatia. Nada. E aí eu fiz todo um trabalho, assim, pelas beiradas e no fim eu sei que a gente conseguiu. O menino, eles não foram viajar e o menino foi no aniversário. Nossa, mas ele ficou muito feliz. Muito feliz. E eu senti, assim, por mais que pareça, assim, a mãe só tá fazendo a vontade do filho, o que eu não sei também, por que as pessoas veem tanto problema em a mãe fazer a vontade do filho. Porque às vezes é tão importante quanto não fazer, né? O sim e o não, olha, gente, eu gosto muito da seguinte lógica. Sim também é determinante como o instrumento de poder. Com certeza. O sim que você dá é tão importante quanto não. É a validação. Sim, é a validação. Sim, você pode ir
Eu confio eu em você. confio em você. Olha que coisa interessante. É importante pra os mim pais... que você fique feliz. Exato. Né? Porque, assim, hoje em dia a gente ouve muito a conversa de que, assim, os pais são muito permissivos, pais que não sabem educar as crianças e deixam tudo. Mas eu digo, assim, que o problema... Porque, é óbvio, o ideal é o equilíbrio, né? A vida perfeita é sempre o equilíbrio, né? Exato. Mas eu achava também, até um certo tempo atrás, que a balança estava pendendo mais para permissividade. Mas eu ainda vejo que não, que a balança ainda está pendendo mais para o lado do autoritarismo. E aí entra nisso, assim, às vezes você fazer a vontade do filho, nesse sentido de... É importante pra você, filho? É um aniversário de um amigo muito querido, vão estar pessoas que você quer muito, tudo bem, então esse fim de semana a gente vai ficar em casa pra você poder ir no seu aniversário. Poxa, isso não é ser permissivo, isso é ser compreensível, isso é ser amigo, né? Então eu acho que, enfim, é isso que os adolescentes vão percebendo. Exato, existe diferença no permitir. Existem permissões que são muito, mas muito importantes. Muito, eu também muito importantes. Mesmo porque, se a gente for pensar, né? Você vai trazendo isso e a pergunta que vem é: você acha que os pais enxergam o sentimento dos filhos como deveriam ser enxergados? Não, né? Essa virá sendo a grande questão. Porque, olha, gente, qual é assim, eu na minha cabeça, qual é o adulto que você espera para as próximas gerações? Você tem isso claro? Sabe por quê? Porque esse adulto da próxima geração está dentro da sua casa. É o adolescente que você está educando. Uhum. Essa vai ser a próxima geração. Quais são os valores? Quais são, de fato, quais são as formas que você gostaria que esse adulto, né, se constituísse como adulto? Porque ele está dentro da sua casa hoje. Sim. Então, às vezes, permitir também é uma forma de ensinar. Às vezes, não. Permitir é sempre uma forma de ensinar. E aí entra o nosso conflito de mãe, assim, de ter essa sabedoria. Quando que eu tenho que ser firme, quando que eu tenho que soltar. Isso a gente desde criança, Desde criança. Mas você tem regras? Você estabeleceu? Você fez combinados? Que pra mim... O combinado não sai caro. Não sai caro. Você combinou, você não volta atrás do seu combinado. A menos que seja algo assim... Nossa, você tem um combinado... Você segue esse combinado. Sim. Porque esse combinado não vem do nada. E principalmente combinar junto. Vamos combinar junto isso aqui? Né? Em que momento é legal você participar de uma reunião com a família? Quando que seria legal? Em que momento você pode participar de... E é lógico que são coisas que são inegociáveis, né? Se a gente tivesse, no exemplo que eu dei, se a gente estivesse falando, é aniversário de 90 anos da avó, que é uma vez na vida, vai estar a família toda e calhou de ser justo no dia do aniversário do amigo, poxa, realmente, filho, sinto muito dessa vez, não dá, é inegociável, é um evento importante, né? Enfim, a gente ter essa sabedoria do que é negociável e do que não é. Mas, nesse caso, assim, não tinha essa abertura nem pro combinado de, vamos lá, vamos entender. Será que é possível a gente abrir uma exceção? Será que é possível a gente dessa vez não ir? É o combinado mesmo. É o combinado, diálogo, gente, né? É diálogo. Esse diálogo ele tem que ser construído sempre. Olha, desde a infância mesmo, né? Como é que você constrói a ideia de limite? Como é que você... Uma criança que não sabe qual é o limite, não sabe negociar, não sabe perdoar, não sabe conversar, vai ser um adolescente que vai ter grande dificuldade em se relacionar mesmo. Com certeza. Porque tudo isso, assim, é o básico, né? E o brincar, porque a gente está falando aqui das redes sociais, né? Como você colocou aqui, só quer ficar no celular. Mas o que é que está tão interessante na rede social? Qual é a conversa que está tão mais bacana do seu celular, com os seus amigos? Qual é a mais bacana, né? Por que você não pode ter essa conversa tão bacana também? Eu não estou dizendo que você só tem que conversar com os seus pais. Não, mas será que não existem conversas que podem acontecer
com o pai, com a mãe. E isso é muito Porque assim, o refúgio no celular é muito fácil, né? Você é. sai, você vai ser... E é engraçado porque os pais falam assim, ele só fica no celular, por que não vai ler um livro, não vai lavar uma louça, não vai fazer uma coisa? Eu falo, gente, mas aí você quer competir, lavar uma louça com jogar no celular, né? Ou ficar sentado do meu lado não, você fica sentado lá do pai e da mãe sem ter nenhuma relação, nenhuma conversa, nem nada. Você vai fazer o quê? Você vai conversar com alguém. Porque o ser humano, ele é um ser humano social. Ele precisa conversar. Se ele vai ficar do seu lado com você em silêncio, você vendo a televisão e ele só ali te olhando, viu? Exatamente. Nós só estamos trocando a tela. O pai e a mãe vendo um filme que não tem muitas vezes nada a ver e o filho na tela ao lado, conversando com os amigos. E aí quer que ele tenha por livre e espontânea vontade essa coisa do tipo, então eu vou fazer uma outra coisa mais interessante, que pra ele não é mais interessante, Sim. né? Então, acho que é isso, é o esforço. Você quer que ele não fique no celular, mas não quer se esforçar pra proporcionar um ambiente em que ele queira estar, né? E tem a questão de fugir dos conflitos da casa também. Muitas vezes. A casa não é um ambiente agradável, tem muitas brigas, é um ambiente agressivo, palavras ríspidas. Então, óbvio que o celular vai ser mais divertido. Muito né? mais. Então, é isso. É você se esforçar para proporcionar um ambiente legal, mais legal do que um jogo, mais legal do que a rede social, né? Até para, Andresa, sair da sensação mesmo de solidão. Porque o adolescente já tem por si essa sensação de solidão, de busca de pertencimento, né, busca de um lugar. E aí, quando você tem isso dentro da sua casa e essa solidão permanece, onde ele encontra esse refúgio? Sim. Né? Ele vai encontrar num local que haja a troca. Então essa coisa, você não me entende, você não entende por que eu gosto do celular, realmente você não entende por quê. Porque, de certa forma, né, quando você esquece de dar essa importância, esse isolamento do adolescente, ele vai buscar em outros lugares, ele vai buscar companhia. Seja ela qual for. E a gente sempre procura os nossos iguais, né? Exato. Criança gosta de brincar com criança, a gente gosta de conversar. Tanto que, assim, a gente, por exemplo, eu sou mãe de criança pequena. A gente brinca ali com a criança, faz um esforço ali pra brincar e tudo mais, mas quando a gente tem um encontro de amigos que todo mundo tem filhos, as crianças brincam com as crianças e a gente quer estar com os nossos amigos, com os adultos ali. Aí vem minha filha, mãe, vem brincar com a gente. Eu falo, filha, eu quero ficar com os meus amigos, né? A gente gosta de estar com os que a gente se identifica, com os que, né? E eles gostam adolescente gosta de falar com adolescente. Exatamente. Né? Então, eu acho curioso isso, como a gente é muito compreensivo com as crianças e com os adolescentes não. Como se eles já fossem adultos e eles não são. Né? Só pra gente lembrar, né, Andresa? O córtex frontal, que é o que regula tudo, os sentimentos, a criatividade, ele demora, até os 23 anos para se formar. Ou seja, até 23 anos... não existe um processo de regulação emocional do jeito que você está esperando do adolescente. Mas adolescente com 23 anos, ainda em muitos casos ele está nesse processo de adolescência, né? Acho que para mim, eu vejo isso bastante, 23 anos, o marco de transformação, de mudança da adolescência para imagina adolescência. 14, 15 anos. Eu tive uma mãe que ela dizia o seguinte: não é possível que a minha filha não tenha consciência de que há possibilidade de uma gravidez. Eu falo, quantos anos ela tem mesmo? Não, ela não tem consciência. E aí entra ela aquela com 15, frase, 16 anos, que consciência ela tem. Mas eu com 15, 16, eu não fazia isso. Havia uma outra forma de autoritarismo, uma outra forma de regulação. E a frase, mas é adulto pra fazer isso e não é adulto pra... Né? É isso mesmo. Mas não é adulto pra fazer... enfim. Nem é adulto pra fazer nenhuma coisa nem outra. Faz muitas vezes por impulso, não é mesmo? Porque faz. Eu acho assim, falta ser um pouco mais compreensivo com os erros, um pouco mais... qual que é a palavra? Acho que é mais compreensivo. Sutil, assim... Mas isso não é ensinado, Andressa? Isso não tem que ser ensinado? Tá esperando que brote do adolescente essa consciência,
essa autoidentificação, essa automaturação, isso tudo é um processo que é ensinado e não acontece de uma hora para outra. Mas o interessante disso tudo é que quando o falar nunca está perdido. O falar nunca está perdido. E é óbvio que o que você falou vai ainda passar por um processo em que o adolescente também está se auto-entendendo. Então, tudo aquilo que você disse, ele vai buscar colocar dentro de si e ver se serve para ele ainda. Porque muito do que você coloca não serve para ele. Então aquela coisa, não é, você é antiga, você é velha demais, você não sabe como são as coisas na minha época. E de fato, Andresa, a gente não sabe como acontece. E até acredito que lá na frente, no futuro, eles mesmos vão olhar para trás e falar, minha mãe tinha razão. Como a gente faz até hoje. Como a gente faz hoje. Mas não é naquele momento que eles vão conseguir perceber. É a mesma coisa que você fala, você tem que pensar no seu futuro. Você tem que pensar no como vai ser a sua vida profissional, como você vai ganhar dinheiro. Quando o máximo que ele está pensando é o que ele vai fazer no sábado. Perfeito. Não é? E se ele pudesse... E isso é uma coisa, assim, como a gente cobra deles uma maturidade que eles não são capazes de dar. Porque tem alunos do terceiro do médio que, teoricamente, já estariam escolhendo o que vão fazer pra vida, né? Eu pergunto assim, e aí, o que você vai fazer no que vem? Se eu pudesse, ficava na casa da minha mãe por mais uns 3 anos, eles falam. Se eu pudesse não fazer nada e ficar sem fazer nada. E assim, óbvio que a gente não vai normalizar isso no sentido de apoiar. A gente quer... De forma nenhuma. A gente quer pelo contrário. Mas é entender que na cabeça dele, a vontade dele é essa. É de não fazer nada, e continuar tendo alguém que lave, passe, cozinhe, traga comida. Isso só me mostra, assim, que a maturidade que a gente espera que eles tenham, eles não têm ainda. Não tem. Porque vai chegar um momento que eles mesmos vão ficar incomodados de estar na casa dos pais. Que eles mesmos vão falar, nossa... Hoje em dia a gente tem visto um movimento meio estranho. Tá demorando mais. Que é justamente o que a gente tá percebendo, que a maturidade tá demorando. Tá demorando mais pra acontecer, porque assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. 30 anos dentro de casa, esperando que a mãe vá fazer alguma coisa, sinto muito. Por isso que eu tô falando, a gente não tem que normalizar isso. Não pode com normalizar. Certeza. Vai cuidar da sua vida. Mas assim, como na vida deles, eles com 16 anos, 16 pra 17, eles têm essa visão do tipo, eu não sei o que eu quero fazer, se eu pudesse, ficava na escola mais uns 3 anos, entendeu? Que é uma outra questão. Aqui, tá fora do nosso script, mas ela apareceu agora aqui pra mim, né? Porque, assim, é uma outra questão importante, quando há uma cobrança do qual faculdade você vai fazer. Você vai fazer o quê? Não sei, sim. Alguns já disseram, eu vou fazer medicina, Quando acaba, vai fazer o cursinho, já vê que medicina não era nada daquilo que ele queria mesmo, que era uma outra coisa. Então, há também uma cobrança, né, Andresa? Há uma cobrança, os pais, principalmente dos pais, e do sistema de modo geral, né, da escola, de tudo. Mas há essa cobrança e aí automaticamente isso, assim, a demanda do terceiro do médio que eu mais tenho é essa, assim, meu Deus do céu, tô desesperado, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Porque daí, agora, a gente tá na metade do ano, tá chegando aí, e aí que eles estão começando a se tocar que realmente, assim, daqui 6 meses acabou a escola, acabou tudo, o que eu vou fazer? E eles ficam desesperados. Exatamente. Desesperados, essa é a palavra, assim, eles chegam na minha sala assim, eu tô desesperado, porque eu não sei o que eu quero, eu não sei, e agora... Né? Há uma cobrança de que eu tenho que prestar um vestibular. Minha mãe não aceita que eu não faça faculdade de jeito nenhum, porque às vezes eu vou com esse discurso, assim, viu? Mas tá tudo bem, né? Você tem 16 para 17 anos, se tentar uma coisa e não der certo, volta, né? Imagina, minha mãe de jeito nenhum, eu não vou entrar na faculdade, eu não vou fazer uma faculdade agora, imagina, fora de cogitação. E voltamos a falar, existe eu não tô aqui falando pra gente falar, filho, faz o que você quiser, se quiser fazer faculdade faz, se não quiser não faz. Não é nesse sentido. Mas assim, me mostra que não teve uma conversa de alinhar as expectativas ali, porque às vezes eu falo isso, mas tudo bem, mas você já conversou com seus pais? Por que você acha que de jeito nenhum não tem a menor possibilidade? Não teve, é o que você falou do combinado. De ter essa conversa assim, às vezes os pais chegaram e falaram, olha, filho, se você não sabe o que você quer fazer, se você ainda não tem nem ideia, sei lá, então 6 meses aí, a gente tenta uma coisa, se não der certo, você volta. Enfim, diálogo. O resumo. Mesmo porque, né, Andresa, a gente nem sabe quais são as profissões que vão existir daqui pra frente. Verdade. Nós estamos com uma outra realidade.
Tem profissão que vai existir, nós nem sabemos, e seu filho vai chegar em casa e falar assim, eu vou fazer tal coisa. O que é isso? Que coisa é essa que você está falando? A gente não tem mais noção, porque tudo tem mudado muito rápido. Verdade. Então, às vezes, olha quantas opções, hoje a quantidade de cursos e faculdades que surgem com temas completamente distintos e nós não sabemos o que eles vão ser. De fato, nós não sabemos o que os nossos filhos serão. A gente pode criar porque antes era fácil, né? Você vai ser engenheiro, advogado. A filha engenheiro, advogado, a filha vai ser dentista, porque é uma profissão. Sempre se pensava no campo do que dá dinheiro. Então vamos ver o que dá dinheiro e acabou. Hoje é uma diversidade de profissões que você está imaginando uma coisa. E outra, não adianta criar expectativa em filho do que ele vai ser, o que ele vai deixar de ser. Porque hoje, nossa, tantas outras formas, não é? De você se formar em alguma assim, ó, na nossa, coisa. quando a gente ia se formar, a gente pensava, se eu for médica, com certeza eu vou ser bem-sucedida. E se eu for tal coisa, com certeza eu não vou ser bem-sucedida. Hoje em dia, para eles mesmos, essa incerteza gera uma angústia. Então também não é fácil você escolher uma carreira nos dias atuais. Não. Então, imagina pra eles essa questão do tipo, não, eu tenho que fazer uma coisa e assim, hoje nada tem certeza de nada. Não, né? mesmo, não mesmo. E com 16 anos, gente, escolher e decidir e tem que passar e tem que... Tudo é o tem que, sabe? Enfim, volto a dizer, não sou a favor de permissividade, não sou a favor de... largar e deixa o adolescente escolher, eles não têm maturidade para escolher, né? Mas é o construir. Como se conversa, como se mostra, quais são as perspectivas, quais são as possibilidades. Vamos sentar junto e ver o que é cada uma das... O que você de fato gosta, qual é a sua maior afinidade. E outra coisa que você falou, era assim mesmo. Antes todo mundo falava assim, não, fez advocacia, vai ser rico e acabou. Fez odontologia. E hoje não funciona assim. Às vezes profissões que você nem imaginava são profissões que estão trazendo uma quantidade absurda em recursos. Vamos imaginar hoje os YouTubers. Exatamente. Se eu não tiver uma estrutura para esse grupo, se eu não conseguir mostrar quais são as formas e o quanto é necessário ter estrutura, com certeza. A gente se perde, porque todo mundo começa a achar que tudo é fácil, todo mundo vai ser... Mas espera, o que está por trás desse monte de profissão nova que surge? Nós temos que entender. E é por isso que eu fico dizendo o seguinte, né? Não dá mais para a gente pegar o filho adolescente e tratar como o filho pequeno que a gente tinha e conduzia da forma que a gente queria. Ao mesmo tempo, é importante que a gente aprenda a entender esse universo do adolescente. Quais são os pensamentos que ele tem? Com quem eles andam? O que eles veem? O que eles estão vendo no celular? O que eles estão vendo? Nós precisamos entender. Ai, gente, isso é uma humilhação a cada dia. É humilhação a cada dia mesmo. Porque assim, gente, o tempo tá passando absurdamente rápido. Eu não sei você, mas eu tenho a sensação... Não, pra mim não passa mais tão rápido, porque eu já tenho 60 anos. Então eu tô pedindo, pelo amor de Deus, gente, que ele eu vou te falar assim, eu tenho 31, certo? Na minha cabeça, eu com 17, pra mim, parece que foi há 5 anos atrás, não há quase 15. E eu tenho adolescentes que têm pais da minha idade, por incrível que pareça, porque foram pais muito jovens. Eu nunca esqueço, eu falo, gente, foi a primeira vez que eu fui chamada de senhora pra uma menina de 15 anos. Foi chocante, assim. Porque a mãe dela engravidou com 15 e a teve com 16. Então, a mãe dela tem 32, na época eu tinha 30 para 31, a gente é a mesma... E ela tem o hábito de chamar a mãe de senhora, que não é tão comum, mas ainda existe. E aí uma menina de 15, 16 anos, me contando dos namorados, das coisas, vem assim, a senhora... Eu falei, meu Deus do céu, chegou minha hora. Chegou minha vez. E aí eu falo que é uma humilhação a cada dia, porque assim, até eu trabalhar com adolescente, eu me achava muito jovem ainda, muito da galera. E aí eu vejo que como as coisas mudam tão rápido e eu já não sei mais nada, assim, as músicas que eles ouvem eu já não conheço. Esses dias eles falaram que tinha um show aí de um cara mó famoso, eu entrei no Instagram pra ver, tem, sei lá, 10 milhões de seguidores, nunca vi na vida, nunca ouvi o nome na vida. Várias coisas, assim, as roupas já que eles usam já não é mais o que eu usava. Não, tudo mudou. Mudou muito. E aí eu falo, gente, como... E acho que a gente tem que olhar pra isso também como aprender, né? Sem dúvida.
Porque, A assim, gente tem que aprender com eles são o que tá vindo. exatamente. Né? E mesmo porque, vamos deixar bem claro que assim, todo mundo fala do problema do adolescente, mas o adolescente tem coisas fantásticas. O processo criativo do adolescente é maravilhoso. Uma criatividade incrível. Uma necessidade de readaptação e a possibilidade de readaptação que nós adultos não temos mais. Muitas vezes não temos mesmo. Uma necessidade de ter amigos, de buscar por amigos novos, gente, constantes. Isso é lindo. É lindo, não é mesmo? Eu falo assim, exige do emocional, porque assim, eu falo, a adolescência, e que eu tô muito dentro da escola, então o ambiente escolar na adolescência, eu falo, é cruel pra eles. Cruel. Eu falo, como é difícil você ter que estar dentro dos padrões de todo mundo, fazer amigos, é muito julgamento, é muita fofoca. Ser descolado, ser criativo, ser o cara, ser a mina, né? Essas coisas assim. Eu falo que eu tinha uma colega de trabalho que ela falava assim, nossa, eu não saberia ser adolescente nos dias atuais, porque hoje em dia tudo é print, né? E a gente, assim, tinha as fofocas, mas não tinha essa proporção que tem com a internet, sabe? E a gente fala, hoje em dia é muito mais difícil você ter qualquer pessoa pra confiar, porque você tá conversando ali com uma amiga que você acha que você confia, e aí aquilo ali virou um print e voou pra todo mundo. E isso é outra demanda que eu tenho diariamente. Parece que é diariamente. E eu falo, e assim, eles estão saturados emocionalmente, porque querendo ou não, nos dias atuais a gente sabe que a questão da frustração, a questão, enfim, o mundo que a gente vive hoje, eles estão mais frágeis emocionalmente. Eu vejo dessa forma, não sei se você vê. Totalmente frágeis. E aí, assim, a gente... eles têm que lidar com esse julgamento, com tudo que envolve ali. Eu falo, nossa, como é cruel, assim, você estar ali. Eu falo, às vezes eles descem, assim, pro intervalo, e aí você vê, aquele olhar de todo mundo julgando um ao outro, sabe? Porque é difícil, né? Julgam a aparência, o cabelo, o corpo, o jeito de falar, o jeito de andar. Às vezes eles veem, essa menina é esquisita. Eu falo, esquisita por quê? Como assim esquisita? O esquisito é o que mais eu escuto. Eu também. Eu também, menina. É uma consultório palavra... virou uma palavra quase que esquisita. Esquisita, exatamente. E aí, eu olhando, eu falo, gente, pra mim é uma menina bonita, uma menina... Não vejo nada de esquisito. E no padrão deles é esquisito e é cruel. A gente tá defendendo os adolescentes com unhas e dentes, que eu defendo mesmo, mas assim... Mas são cruéis. São cruéis. Então, é difícil pra eles, sabe? Eu acho bem difícil, assim, todas as questões que envolvem ali a adolescência, eu acho bem... É difícil pro nível de maturidade que eles não têm, Não né? tem. É difícil. A frase, ele me tirou, ou ela me tirou do sério, por isso que eu fiz isso, dita por pai e por mãe. Você escuta bastante? Muito. Eu escuto o tempo todo. Muito. Todos os dias. Por que você vê? Porque eles me tiraram do sério. Viu, gente? E eu ouço de professor também. De professor. Deixando bem claro, não são eles que tiram você do sério. É você que perde o seu autocontrole e sai do sério. Né? Então não adianta a gente querer jogar para o adolescente uma responsabilidade que é nossa de ser o adulto da relação. E eu vejo que essa discussão está sendo muito falada hoje para as crianças, em relação à criação das crianças, né? De educação positiva, né? A diferença de ser permissivo e de ser... Enfim, eu vejo que é um tema que está surgindo muito em relação às crianças, já se fala muito nisso, a gente já hoje em dia está melhorando essa questão de entender que uma criança de 2, 3 anos se joga no chão, faz birre, que a gente que é o adulto da relação, e não adianta a gente... Querer competir como se a gente tivesse a mesma idade? Mas aí entra no adolescente, a gente não tem essa mesma compreensão. Exatamente. Não tem. E você acaba discutindo com o adolescente, como se vocês estivessem... Gente, o adulto é você. Se você colocou a regra, você não discute mais a regra, porque ela já foi posta. A regra posta, acabou-se. Né? Tá lá. A menos, como a gente falou, que seja sei lá, um evento muito... Mas você vai discutir com o seu filho como se você tivesse a mesma idade, ele grita, você grita junto? É perfeito.
o que ele fala, você responde na mesma intensidade? Nossa, o que eu mais vejo, sabe quando a gente fala assim, nossa, que atitude infantil que a gente usa, né? Uhum. Isso é infantilidade, essas atitudes que a gente vê os adolescentes tendo de responder com deboche. Esse tipo de coisa que a gente considera que é uma atitude infantil, eu vejo pais fazendo muito. Completamente. Imitando, Provocando. né? Provocando. A criança chora, o adolescente chora, o pai chora junto, imitando, debochando mesmo da situação. Fazendo comentário sarcástico. Exatamente. Né? E eu... Virou uma competição. Virou uma competição. E a gente foge da ideia do diálogo. Porque a gente acaba... Aí sim você sai do sério. Mas não é que você saiu do sério porque você não teve autocontrole nesse momento. E você resolveu entrar num embate que não é seu. Exatamente. Não é? Então, isso é uma coisa para mim muito importante. E o julgamento, né? A intromissão em algumas situações. Quantas vezes? E eu isso escuto muito. Eu estou no telefone, minha mãe entra no quarto. Com quem você está falando? O que você está fazendo? Pega celular. Tira, vê o celular de noite escondido, e daí vem no dia seguinte cobrar o que viu no celular. E assim, vamos ter a visão da mãe preocupada, porque a gente, Conheço, como mãe, eu imagino, e eu nem acho que você tem que ser negligente e não saber com o que seu filho está falando, não é isso? Exatamente. É que a questão é, exatamente. Se você precisa pegar o celular do seu filho de madrugada e rastrear o celular dele, é porque a forma certa de se fazer você não conseguiu. Não conseguiu, exatamente. Porque daí no dia seguinte, uma pessoa com a qual você não tem intimidade, que pro filho, né, vamos pensar nessa situação. Eu não tenho intimidade com a minha mãe. Ela não me dá essa liberdade. Eu não sinto confiança. E aí a pessoa vem e mexe no meu celular e vê tudo, é uma afronta. Acabou. Se você já não tinha a confiança dele... Agora, menos ainda. Então, não é esse o caminho. É o cobrar uma coisa que não foi construída. Exatamente. O que a gente falou no início. Cobrar uma coisa que não foi construída. Então, eu me ponho no lugar de alguém que entre dentro da minha sala e comece a... O que você está falando? O que você está fazendo? Viu? Calma lá. Pera. E aí, gente, vamos entrar assim, não é qualquer um, desse exemplo que você falou, mas não é qualquer um que entrou na sala, é a mãe, ok. Mas a gente tá pensando mães e mães, né? Porque assim, por mais que possa parecer estranho, e isso é uma coisa, vamos lá, a minha visão até de vida pessoal, né? Antes de eu trabalhar, principalmente com adolescentes, mas começou com crianças, mas acho que aflorou mais com adolescente, essa é a minha percepção. Eu tive uma mãe muito boa, uma mãe presente, óbvio, todo mundo tem seus erros e tudo mais, mas uma mãe que eu considero o que uma mãe deveria ser, presente na minha vida, com diálogo, enfim, uma mãezona. Eu tive. Que tinha essa confiança, que, por exemplo, se eu ia sair, ela permitia que eu saísse em alguns lugares. E aí ela falava, só que você não volta com uma pessoa que eu não conheço, ou que você não confia, nunca entre no carro com uma pessoa que bebeu, enfim. Então, o que eu podia fazer? E ela me falava, eu prefiro que você me ligue 3 da manhã e eu vou te buscar do que você vir. Então, eu tinha essa liberdade de falar, mãe, deu ruim aqui, vem me buscar. O que sempre foi maravilhoso. Eu nunca precisei mentir pra minha mãe que eu ia pra um lugar e ia pra outro. Dormir na casa de uma amiga, dormir com um namorado, essas nunca coisas. Precisei. E aí, eu tinha amigas que precisavam fazer isso, porque eu entendia que as mães delas não eram como a minha. Beleza. Mas até aí, então, eu tinha uma visão de que mães são assim, como a minha mãe. Até que eu fui descobrindo que não. Não. Né? E aí, eu acho que é bom a gente ter esse filtro, porque eu tive dificuldade no começo de quando o adolescente vinha falar da mãe e tudo mais, eu me colocava nesse lugar de defensor da mãe e falar, mas não compreende a mãe. Falava, não custa você mandar uma mensagem porque a sua mãe tá preocupada em casa. Com esse olhar. Com o olhar. Só que eu tinha a visão de uma mãe que não era a mãe dele. Entendeu? E aí, esse adolescente vinha pra mim e falava, você não tá entendendo. Não dá pra eu mandar mensagem pra lá e me... Não dá. Ela não pode nem saber que eu tô lá. E aí eu fui entendendo, assim, completamente que a gente tem uma visão de um estereótipo de, tem que respeitar a mãe. Sim, tem que respeitar a mãe.
Mas existem mães e pais, enfim, né? Que não dá pra ser respeitado. Assim como vou até pensar assim, questão de professor. Óbvio, a gente tem que respeitar os professores. Jamais vou falar para um aluno que ele tá certo se ele desrespeitar o professor. Jamais vou falar. Mas é compreensível que algumas vezes isso aconteça. Assim, entende o que eu tô querendo dizer? Entendo, porque às vezes... Não tô justificando de forma alguma uma falta de respeito. Eu não tô justificando um adolescente que é revoltado, rebelde, agressivo. Não estou justificando. Mas, assim, a gente tem que entender que existem padrões que são quebrados dentro da própria sala de aula, dentro da própria casa, que fazem com que o adolescente vá reagir mesmo. E assim, adultos que não agem como adultos. Adultos que tiram o adolescente do sério. Eu falo assim, as pessoas elas têm o poder de despertar o nosso melhor e o nosso pior, né? Exatamente. E eu acho que tem atitude, sim, de pai, de mãe, de professor, de vô, de vó, de pessoas mais velhas, que fazem com que o adolescente aja dessa forma, entendeu? Eu entendo. Eu entendo, porque eu vejo isso. Quando você está do outro lado ouvindo também, é interessante você pensar, putz, mas passou, né? Quando eu escuto que pais bateram nos filhos. Para mim, eu falo assim, desculpa, mãe. Injustificável. Não, mas acontece... Não. Eu tenho essa visão também. Não. Desnecessário, injustificável, não funciona assim. E, de novo, sabe qual foi o sentimento que você trouxe quando você bate no seu filho? Vingança. É a vingança. Mais raiva, mais raiva. E é vingança mesmo. Não é vingança, eu vou matar meu pai hoje. Não é esse tipo de vingança, mas são atitudes que o adolescente toma como vingança de afastamento. Eu não quero mais. Sabe o que eu ouço? Fez isso pra mim? Nunca mais eu falo com ele. Que não sei o que. Sempre vem uma né? A conotação de você fez isso pra mim, agora você vai ver. Agora mesmo que eu não vou. Agora, é a ideia da vingança. Isso é uma frase que eu ouço muito, assim, ó. Ele quer que eu faça, por exemplo, já aconteceu, inclusive de bater. A mãe que bateu, chegou em casa, o adolescente apanhou bastante, porque chegou depois do horário que tinha combinado, enfim. E a mãe bate pensando o quê? Assim, ele vai aprender, nunca mais ele faz isso. Sabe o que eles falam pra mim? Ela vai fazer isso agora mesmo, que eu nunca mais chego na hora certa. É o sentimento de vingança. Então, gente, é do ser humano. É uma competição. É do ser humano. Então, olha quantas... Nossa, Andresa, nós temos tanta coisa. Tanta coisa. O nosso tempo está acabando, não creio. Mas eu tenho mais uma pergunta, porque senão eu vou sair daqui feliz, né? Porque a gente está falando de tantas mudanças, a gente está falando de mudanças que não são só as fisiológicas, a gente está falando de mudanças de identidade, de percepção dele mesmo, de gênero, de tudo, né? E aí eu fico sempre... Como é que esses pais, eles conseguem entrar nesse mundo dos adolescentes sem invadir, que é a primeira questão, e mais, quando há a invasão, qual é o retorno disso, né? A pergunta é como consegue? Eu acho que só consegue entrar sem invadir se for aquilo que eu te falei do interesse legítimo. O interesse que o adolescente consegue perceber. A minha mãe quer saber quem que vai estar lá, porque ela realmente quer saber, não é porque ela quer controlar. É um interesse, é um valorizar aquilo como uma coisa. Nossa, filho, que legal que fulano vai estar lá, vai ser muito... E isso, eu falo assim... tem que ser legítimo, sabe? Eles conseguem perceber quando a pessoa não tá interessada, quando na verdade pra ele é uma bobagem. Então, Thaís, você foi, que bom. Você tem que estar ali no meio sabendo o que tá acontecendo, porque ele quer te contar, porque ele quer que você saiba. Não tem uma outra forma disso dar certo, entendeu? O seu filho tem que querer contar pra você que ele vai em tal lugar porque ele quer que você saiba. Porque se ele não quiser que você saiba, pode ter certeza, você não vai saber. Você não vai saber. E aí a gente descobrir depois pelas outras formas, mas assim... quando aquilo já passou, quando nem adianta brigar mais, agora já foi, porque eu soube que você fez. Exatamente. Acabou. Né? Daí já tá fora do jogo, não tem mais o que fazer. Exatamente. E na verdade, né... que a gente volta. É por isso que a gente não tem que entrar numa disputa. Não adianta você querer entrar num cabo de guerra, força de um lado, força do outro. O cabo tem que ser puxado todo mundo para o mesmo lado.
Se você não vai trabalhar dessa forma, você não vai puxar o cabo para o mesmo lado, você só vai construir um embate cada vez maior. Essa é a grande verdade. Não tem como você fugir disso. Porque você acaba perdendo a sua posição. Existe uma hierarquia na família, não adianta. Essa ideia que você trouxe da mãe perfeita, né? Que a gente tem sim, no imaginário coletivo, toda mãe é perfeita, Exatamente. toda mãe é compreensiva, nem toda mãe é perfeita, nem toda mãe é compreensiva, nem toda mãe é aquilo que você vê na mãe do outro. Eu sinto muito te falar, mas tem mãe que é um inferno, e é mesmo. Que faz a vida do adolescente do adolescente um inferno, continua tratando o adolescente como se ele tivesse 5, 6 anos de idade, infantiliza. E eu vou te falar assim, ó, as pessoas que talvez estejam ouvindo e achem que a visão é ser permissivo demais, isso é facilmente desconstruído, porque assim, se é um permissivo demais no sentido de permissividade e de negligência, o resultado também não é bom. Não é bom. É totalmente. Também, exatamente. E eles também conseguem perceber que aí sim é uma questão assim, minha mãe não tá nem aí pra mim. Aí eu abandono. Porque E quando aí entra, exatamente. Então não tem nem como defender que é isso que a gente exatamente. Não é, certo. porque eu tenho total noção de que quando há essa negligência, o sentimento é de abandono. Totalmente. Na verdade, não é que a minha mãe confia, é que ela não tá nem aí pra mim. Essa é a diferença, né? E a gente tem que ter isso bem claro. Porque quando você está negligenciando, uma criança que se sente abandonado, adolescente que se sente abandonado, ele constrói um sistema de insegurança tão grande dele para com ele mesmo e dele para com o mundo. Que só tem como dar ruim. Só tem como dar ruim. Porque ele vai procurar outras formas de tentar se garantir como indivíduo. E aí a gente sabe, às vezes é o alcoolismo, às vezes é a droga. A receita também não é boa. Não é boa. A receita não é boa. Então existe uma grande diferença. Exatamente. Tanto o abandono quanto o desleixo, o descaso, tanto o abandono quanto o excesso, né? A superproteção, o controle exacerbado, a falta os dois nesse caminho. Ai, que bonito você falar isso, né, Esther? Porque, e aí, como é que eu faço? É o meio termo. E aí entra na questão do tipo, tudo bem, você não vai acertar sempre. Não Nesse vai. meio termo, muitas vezes você vai errar. E aí o seu filho vai ficar bravo com você naquele dia que você errou. E ok. Mas é aquela coisa assim, o resultado final, na soma final, o filho vai ter aquela vez, pô, minha mãe tava ali. Minha mãe tava ali, mesmo errando, né? Mesmo errando, minha mãe tava ali pra ouvir, ela se esforçou, ela tentou. E eles conseguem também perceber quando eles dão uma mancada. E eles falaram. Não que isso vai impedir eles de dar mancada, gente, porque dar mancada faz parte da adolescência. Assim como nós, como mãe. Vida, Mas eles conseguem, daí sim, ter aquela coisa de falar, pô, mãe, desculpa, dei uma mancada, foi mal. Não... Aí é nesse momento que daí a gente consegue isso, entendeu? Exato. Porque se ele der uma mancada e a mãe não for dessa que tenta esse equilíbrio, ele não tá nem aí de dar mancada. Nem aí. E mesmo a mãe, né? A mãe e o pai poder pedir desculpa a hora que passou desse... Passou do limite? Exatamente. Passei. Reconhecer. Vou retomar. E não é se sentir culpada, gente. Daí não é o sentimento de culpa que tem que prevalecer. É o de responsabilidade. Eu me responsabilizo, né? Pelo fato de não fazer mais. Eu me responsabilizo pelo fato de errei e me responsabilizo uma reconstrução, e eu acho que esse caminho do meio, ele é o mais difícil, na verdade, né? É você ficar nessa... Meu Deus, aqui eu solto muito ou aqui eu seguro? Ai, meu Deus, será que aqui eu tô deixando demais ou será que aqui eu devo deixar ir? Ai, mas será que é perigoso ou será que eu confio? Eu imagino, porque eu tenho uma filha de 4 anos, já é difícil. Eu imagino na adolescência, eu perco noites de sono pensando nisso. Eu nem te conto. Então, assim, eu acho que é o caminho mais difícil. Ah, então vocês estão falando que é o caminho, assim, a perfeição? De jeito nenhum. Nunca acontecerá. É o que é o mais difícil, que você vai ter vários altos e baixos. Mas que daí sim eu acho que o adolescente lá na frente vai olhar pra trás e falar, pô, minha mãe tinha razão. E ela tentou. Ela tentou cuidar de mim. Eu que também pisei na bola muitas vezes. Nossa, eu vejo. Fácil. Não era fácil. Eu também tive. Então, todos nós teremos. O importante, mãe, é ser suficientemente boa. É fazer o suficiente para... Não é o suficiente assim, vou fazer o suficiente e acabou. Não é o mínimo. Não é o mínimo, né? É ser suficientemente boa, é você conseguir dar aquilo que você consegue dar da melhor forma possível,
né? Entender os seus limites, entender qual é a sua relação com você mesmo para poder garantir essa ideia de uma mãe suficientemente boa, né? Ai, Andressa, é uma pena, mas é o assunto que eu mais amo, eu ficaria o dia inteiro falando. É muito bom, porque assim, sabe, mãe, a adolescência não é perder o filho, muito pelo contrário, não é perder a criança, é ali que você ganha. Pra sempre. É quando você entende como reencontrar pequenas ações, pequenos vínculos que às vezes que acabam fugindo mesmo no meio do caminho. É aceitar essa transição, aceitar de peito aberto essa transição, de que o seu filho não vai mais depender de você como ele dependia antes, mas ele vai ter outras dependências que você vai precisar suprir também. É você saber ouvir, é você entender a dor, muitas vezes, de um sentimento ou de uma relação que não foi muito bem estabelecida com um amigo, com uma namorada, enfim, algo que está acontecendo naquele meio tempo. É ter um vínculo que garanta um amadurecimento saudável. Isso é ser bacana. Isso é poder garantir um crescimento familiar a 2, a 3, a 4, não importa, não é? É poder pensar que, aos olhos do adolescente, você vai ser sempre a pior e a melhor das mães. E que quando ele fala para você, ele pode estar dizendo sim, não, talvez, me deixe em paz. O tem vários significados. E assim como a gente tinha que identificar o choro do bebê, quando ele chorava é fome, é sede, é sono, nós vamos ter que identificar esse para poder até entrar na linguagem dele. Sim. Não é? Adorei, Andressa, foi também. Muito bom. Eu quero agora que você fale de você, né? Onde as pessoas podem encontrar a Andressa, se ela tem um Instagram, se ela tem... quiser dar uma mensagem para essas mães, da forma que você quiser. Tá bom. Esse espaço agora é seu. Bom, atualmente minha agenda tá complicada porque atualmente eu fico 70% do tempo atuando dentro de escola, né? Mas tenho meus pacientes de estimação ali particulares e consigo ali com uma certa flexibilidade, a gente vai encaixando quando a gente consegue, né? Redes sociais, assim, sou ativa nas redes sociais, mas eu divido ali minha vida pessoal com a profissional, não é, né? Mas consegue me encontrar, no Instagram é psicoandresa. É o Andresa com 2 Zs, igual pizza. Porque na Itália é Andrezza. E é isso, assim, eu acho que quando, de recado, né? Se você tem um filho adolescente e tá com dificuldades, buscar uma orientação parental e olhar para você mesmo, antes de olhar para ele, é o primeiro passo, assim, ir atrás de ajuda, não para ele, mas para você rever a sua condução, seu modo de conduzir, é o primeiro passo. Então, muitas mães me procuram, eu preciso de ajuda com ele, ou ele precisa de ajuda, e aí eu prefiro quando vem, eu preciso de ajuda para lidar com ele, entendeu? Exatamente. Então, é esse o caminho. Muito bom. Gente, eu adorei esse papo, foi muito legal. Eu acho que muitas coisas foram trazidas de forma a esclarecer, não trazendo a ideia da mãe permissiva, nem da mãe autoritária, nem o que é melhor, o que é pior. Sempre deixar claro que podemos ser apenas diferentes, nem melhor, nem pior, mas diferentes na forma de encarar a nossa maternidade, principalmente do trato com os nossos adolescentes. Eu adorei. Eu também tô aqui no Instagram, Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento e sem cedilha. E quando você quiser conversar comigo, manda mensagem. Deixa aqui comentários também no YouTube. Quero muito saber o que você achou dessa conversa, quero muito saber da sua opinião em relação ao que é cuidar, orientar e educar adolescentes. Muito obrigada. Toda semana, Preocupações de Mãe no ar. @Preocupações de Mãe. Sem acento, sem cedilha, tudo juntinho. Vem pra cá, vem ouvir. Nós estamos aqui bem felizes, porque tem esse grupo de pessoas que querem saber como ser melhor todos os dias. Obrigada, gente. Até mais.